Pessoal, saudações tricolores. Como nós não estamos jogando, né? Aí o número de vídeos vai diminuindo, mas deixa de ser diário, porque a gente também não tem. O Fluminense está treinando, tem um monte de jogador contundido, a seleção está jogando, então os assuntos são desviados. Então a gente não tem que ficar pescando assunto, né? Mesmo porque eu também não fico tentando descobrir nada novo. Eu normalmente vejo todos os canais principais do Fluminense e também não fico repetindo aqui, porque aí não tem a menor graça, né? Eu sou um repetidor do que eu ouço nos outros canais. No último vídeo que eu falei, no último vídeo que eu fiz anteontem, eu falei do Riquelme, falei do Fuentes, das contusões deles. Né? Do Riquelme nem falei de contusão, porque ele não tinha se contundido. Então, agora a gente tem mais 2 contundidos. Riquelme e Isaac. O Isaac, até ontem, eu não li nada como é que foi o exame que ele fez no joelho. Riquelme fez e dá uma lesão grau 2, que é mais ou menos, foi o que eu li, mais ou menos igual a do Alexander e do André. Não vai precisar fazer cirurgia, vai ter que ficar parado aí uns 40 dias, 45, se ficar ruim, 60. Como ele é um moleque novo, que nem o Alexander ficou bom em 30 dias, aí ele voltou a jogar e teve outra contusão. Vocês se lembram disso? Ele voltou a jogar e se contundiu em outro lugar. Aí ficou mais um mês parado. Torcer para o Riquelme ter uma contusão, que ele se recupere rápido. Isso é o principal, ele se recupera rápido. Ainda mais que ele tem 18 anos. O Isaac, ele fez 18 anos agora e o Isaac fez 18 semana mês passado. Agora o Isaac, ele perdeu um pênalti no Sub-20, ele foi emprestado para o Sub-20, perdeu um pênalti no rebote tal do Kevin, que é um centroavante, fez o gol. Logo depois teve outro pênalti, aí outro cara bateu e perdeu também. Aí no final, o Internacional fez 2-1, jogando lá em Porto Alegre. Mas antes de a gente continuar falando, que tal você dar um like, você que está vendo aqui, está sempre aqui, você que não está inscrito, se inscreve, dá um like, ativa os sininhos. E mais, você que já está inscrito e você que acabou de se inscrever ou que vai se inscrever agora, pega esse vídeo, leva para outros amigos tricolores, ou pode levar para outras torcidas também. Eu tenho várias pessoas que me seguem aqui que são tricolores, são rubro-negros, são vascaínos e são botafoguenses. Eu tenho pelo menos um amigo botafoguense aqui, amigo que eu falo aqui. O cara corresponde, o cara dá opinião, o que é muito legal. E também que me dá uma alegria grande, porque eu não saio por aí malhando à toa, eu não sou aquele camarada que fica reclamando. Eu reclamo quando eu acho que tem que reclamar. Choro quando eu acho que a gente tem que chorar. Muitas vezes, eu diria que 90% das vezes a gente está chorando certo. Mas é isso, agora vamos falar do Fluminense, falar das contusões. O Fuentes, já tinha falado antes, eu acho que ele é um rapaz de saúde ótima. De repente ele vai conseguir voltar 10 dias antes do normal. A gente tem que torcer para isso, né? O Riquelme é uma coisa mais grave, quer dizer, no início todo mundo falou que não foi uma coisa assim, foi uma disputa de bola assim, não teve dividida, não teve nada, ele só segurou a perna, prendeu na grama e torceu. Só que foi uma torção de tornozelo, de joelho mais forte, né? E ele vai ficar, segundo falam, cerca de 2 meses fora. Cerca de 2 meses fora significa ficar os 15 dias que ele arrebentou agora, mais ou menos, 15 dias, mais os 30 dias de abril, mais 15 dias em maio. Ele volta para se preparar para o Super Mundial. Ele vai pegar alguns últimos jogos de maio. É bom para pegar ritmo. O Isaac a gente não sabe. Ele saiu, sentiu o joelho, pediu para sair, saiu andando. Todo mundo fala que ele saiu andando numa boa. De repente foi só aquele incômodo, vai ficar aí 2 semanas fora. Vamos torcer para isso. Enquanto isso, ele e o Riquelme agora não, né? Mas o Riquelme pode fazer trabalho para braço e peito, para ficar forte. E o Isaac também. Como eu brinquei no último vídeo, ele tem que tomar uns esteroides anabolizantes e ficar que nem o Ben Johnson, para aguentar uma dividida. Ele é muito franzino. E eu acho que mais o Matheus Ferreira, né, que foi o primeiro, no final do ano passado, era a grande joia do Fluminense, mais do que o Riquelme Felipe, mais do que o Isaac. Então tomara que o Natan não se machuque. Porque o Natan tem 17 anos agora. É um cracaço. Jogou a copinha com 16 anos, jogou muito e joga muito. E acho que estava na seleção sub-17. Então a gente
Perdemos 3 maiores jogadores do Sub-17, aí é que vem as coisas de torcida. Tem torcedor do Fluminense que é muito bobo. Ou é muito bobo, ou é retardado. Eu li ontem que isso é o cuidado, que o Riquelme se contundiu praticamente sozinho, todo mundo falou. Ele levou a entrada, o pé prendeu na grama e quando ele torceu o corpo, torceu o joelho. E o Isaac se machucou jogando sub-20, que é a categoria dele. Aí eu li ontem um beócio, um bosta, desculpe, tá? Um bosta, porque você lê isso me irrita profundamente, que é um camarada, ou que ele está ali só para encher o saco, ou se ele pensa isso mesmo, ele é muito burro. Mais do que beócio, beócio ao cubo. Ele falando que a base, isso é o problema da base do Fluminense, não trabalha os caras. Peraí, cara, o cara se machucou num sub-20, no pessoal dele, da idade dele. Todo mundo tem 18 anos. Quem é sub-20 hoje tem 18, 19 anos. Ele tem 18. E o Riquelme se machucou, todo mundo falou, todos os lugares onde eu li, falou, olha, ele não teve nem entrada, ele prendeu o pé e torceu. Quer dizer, não tem nada a ver com a base. Qualquer um garoto de 15 anos pode... Pouca gente fala nisso. O Toró, vocês se lembram do Toró que foi jogar no Flamengo, depois foi para fora? O Toró tem esse nome de Toró, que ele fazia muito, ele fazia chover gols, era Toró de gols. Só que quando chegou no sub-15, ele jogando com sub-15, sub-16, sub-17, ele fazia gol pra cacete, que ele veio do salão. Ele simplesmente estourou o joelho. Ele ficou 1 ano e pouco parado. Quando ele voltou, ele já não foi mais o Toró. Aí o que aconteceu com ele? Como ele não conseguia mais produzir, recuaram ele e foi jogar de meia. No Flamengo ele chegou a jogar de cabeça de área. Era o cara que era centroavante, fazia gol chover. Toró de gols, Toró. Então, não é porque a base, tem um monte de garotos assim, de vários times que se estouraram, se recuperaram e voltaram a jogar bem. Não tem nada a ver com a base. Então a gente lê isso, é terrível. A gente lê isso, é terrível. Outra coisa que eu li ontem no Twitter foi um camarada, ele tem um nick chamado, o nome dele, né? Flufodástico. Ele fez uma escalação fodástica. Cara, eu acho que nós poderíamos ir com essa escalação. Vou dar a escalação dele para vocês. Fábio, Ignácio, 4-3-3. Fábio, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos e Freitas. Pô, é um time que a altura da defesa é ótima. Bernal, Hércules e Ganso. Aí o ataque normal. Arias, Cano e Canóbio. Aí se você parar para pensar, esse cara é meio maluco, mas ele falou um troço legal, porque o Ignácio, como claro, um ano não vai fazer isso. Mas eu achei interessante ele pensar essas coisas, porque o Ignácio, ele tem muito nino. Quando ele parte mesmo, ele vai lá na grande área, carregando bola, tocando e recebendo na frente, principalmente pelo lado direito. Ele já fez isso pelo menos umas 4, 5 vezes esse ano jogando no Fluminense. Inclusive teve gol que saiu com ele tocando a bola. Acho que contra a Portuguesa. Trocou para o Serna assistir. Jogando de lateral direito, quer dizer, na posição de lateral direito. Né? Ele caiu onde o Samuel Xavier cai. Eu achei interessante, porque é um jogo alto, um time altíssimo e com gente forte e disposta, né? Freitas sabe sair jogando, já jogou de lateral esquerdo. Aí começaram a comentar e teve uma pessoa que falou assim, joga no 3-5-2. Bota Ignácio, Thiago Silva e Freitas. E de ala, você bota o Fuentes é ala. E na lateral direita arranja um atacante. Aí eu achei essa muito melhor que todas. Porque eu ia botar o Serna. O Serna marca melhor que todos os nossos laterais. E tem uma disposição isso é uma coisa de Diniz, né? O pessoal da família, o cara escreveu isso, eu vou dar uma de Diniz. O cara colocou o Serna. Ele coloca um atacante. Eu colocaria o Serna. O Diniz colocava um monte de gente, até chegou a colocar o João Neto, de lateral direito, e ele fez um gol contra o Boa Vista e empatou o jogo ano passado, no Carioca. Só que jogou de centroavante, né? Ele apareceu na área para fazer um gol de centroavante. Mas se você botar o Serna, porque o Serna, quando ele joga dos dois lados, ele ajuda, ele marca atrás, ele chega a marcar atrás do lateral. E marca muito.
Sabe que eu não achei essa coisa ruim? Que o Serna ia ser muito mais atacante que o Hulk e que o Samuel Xavier. E marca muito mais que os dois somados, na minha opinião. Aí eu falei assim, pô, até que pensar nesse esquema não é ruim, não. Chegar num 3-5-2 assim, é só tirar colocar o... Se bem que ele fez essa escalação para atualmente, né? Porque você não tem o Fuentes. Então a escalação que ele fez foi essa. E na realidade ele nem colocou o Ganso, ele colocou o Lescano, que ontem não jogou. Ontem o Lescano só ficou no banco. Eu fiquei vendo o jogo do Paraguai, o Paraguai ganhou de 1-0. E o Chile tá mal. O Chile não vai pra Copa, não vai chegar a pegar repescagem, do jeito que tá, não vai a lugar nenhum. É horrível. Aí você entende por que o Pulgar joga no Chile. Ele não consegue ser titular naquela seleção. E o pessoal do Flamengo acha que ele é bom pra cacete. Eu acho que ele é bom pra jogar UFC, MMA. Mas é isso, esse cara fez essa escalação para pensar, agora sem o Cano. É com o Lescano. O meio de campo era um meio de campo super jovem. Bernal, Hércules e Lescano. Arias, Cano e Canóbio. E na defesa, aquela defesa que ele fez de 4 com os dois centrais, os dois zagueiros de laterais. Mas pode jogar no 3-5-2, você colocando numa lateral o Serna, na outra lateral bota o Canóbio. Enfia o La Vega. É uma solução, sabe? Essas maluquices de vez em quando deu certo. Não é pra você ficar jogando sempre assim, mas um jogo dá, dependendo do teu adversário. Mas a outra coisa importante, com essa contusão do Riquelme, quem vai ser obrigado, o Mano vai ser obrigado a dar chance pro La Vega, né? Que joga hoje, não sei se ele vai entrar, mas ele está convocado e o Uruguai joga hoje contra a Argentina. Então aí o La Vega pode se criar. Que bom jogador ele é. Só que ele vai jogar pela esquerda e o Riquelme joga pela direita. O La Vega tem condições. Ele é um canhoto que gosta de jogar pela esquerda. Ao contrário dos canhotos atuais, que gostam todos eles de jogar pela direita. Riquelme, Marquinhos, Terãs, Ganso. Todos esses caras gostam de jogar ali na meia direita. Para cortar para. Todos eles gostam de cortar para dentro para chutar, menos o Ganso. O Ganso não chuta, ele chuta um chute para gol a cada 5 jogos. Foi o canhoto, cara, todo canhoto chuta muito. O Ganso era um cara para treinar, para bater falta. Porra. Eu acho que ele tinha que treinar muito. Eu acho que todo canhoto bate bem falta, pode reparar. Viu o Fuentes? Até o Danilo Barcelos batia bem falta. Até o Danilo Barcelos. É canhoto. Mas o La Vega é um canhoto que gosta de jogar pela esquerda. Isso me lembra muito uma coisa que existia antigamente chamado ponto esquerda. Ponta esquerda e ponta direita. Um era destro, da direita, e o da esquerda era canhoto. Qual era a jogada do cara? Cara, o cara faz. O Lula, por exemplo, tem mais de 100 gols no Fluminense. Um baita ponta esquerda, um jogadoraço, pouco reconhecido pelo Fluminense. Lula fazia muito gol, fez o gol do título de 71 contra o Botafogo. Mas fazia gol em tudo que é jogo. E fez um gol contra a gente em 75, no Maracanã, semifinal do Brasileiro, o gol do Internacional. Um canhão de esquerda, que ele entrou pela esquerda, o Félix nem se mexeu. E o Maracanã estava tão em silêncio que deu para ouvir sem brincadeira. Deu para ouvir o barulho da pancada na trave. Pum, surdo. Jogava muito Lula, muito. Lula jogava muito. Saiu do Fluminense em 74, depois de ter sido campeão em 73. Foi ser campeão brasileiro no Internacional. E foi campeão brasileiro em 70 pelo Fluminense. Era ponta esquerda titular. Então, jogava. O Lula e o Cafuringa, ou o Lula e o Wilton, que eram o Cafuringa e o Wilton, eram os dois ponta direita, e nenhum dos dois era titular. Cada um jogava um jogo. Todo jogo os dois jogavam. Um jogava um tempo, outro jogava o outro. Ponta direita ciscador, que vai até a linha de fundo, centrava, estava lá o Flávio, estava lá o Mickey, estava lá o centroavante para marcar um gol. E o Lula a mesma coisa, do lado esquerdo. Só que o Lula não tinha naquela época reserva, era ele. Jogou na seleção brasileira. Então o La Vega é assim, é um canhoto que joga normalmente, cai na direita também, mas normalmente joga pela esquerda. E vai ter essa chance no lugar do Riquelme. É o que eu acho. E para terminar,
Uma coisa que eu vi demais, você ouvir isso do mesmo cara que fala que as contusões são um defeito da base, você vê que é uma pessoa que é acéfala, ou a cognição dela é zero. É uma pessoa que não tem cognição nenhuma para falar uma asneira dessa. Aí eu falei, eu vejo outras coisas que me deixam entristecido. É falar que o Fluminense, o Mano foi covarde no jogo contra o... Ele armou o time para defender. Não armou o time para ganhar. Inclusive na coisa eu falei assim, nós tínhamos um plano de não tomar um gol, porque a gente tinha que fazer um e não levar. Agora, se o cara é covarde, o cara vai armar o time no 4-3-3, sem ter um cabeça, sem ter um meio de criação, tem que ser muito macho para fazer isso. Você não tem um meio de criação, não tem uma reserva do meio de criação, o terceiro homem de criação não está ali, porque ele tem um raquítico, que é franzino, que é o Isaac, não estava nem no banco, porque não dá para colocar, ele não ia aguentar um estourado do Pulgar. O Pulgar ia mandar ele na torcida do Fluminense, com a pancada que ele ia dar. Ia sair voando e ia cair lá na torcida do Fluminense. E o juiz não ia marcar falta, nem dar cartão. Mas então, você vê que o Mano ficou tentando achar um meio de campo que funcionasse, emulando um meio de criação. Não teve. Aí o cara vai para um jogo, num 4-3-3, termina o jogo com 5 atacantes. Esse cara é covarde. Nunca jogaram pelada. Não estou falando nem que foram federados, não jogar pelada, no campeonato de futebol society. Você sabe quando você vai defender, e você sabe quando você vai atacar. Agora, você sabe quando o outro time está muito melhor e te cerca. O Flamengo não perdeu muitos gols nos 2 jogos. Ganhou da gente 2-1 em 2 gols cagados. Um frangaço. Frangaço não, uma falha frango. Quase frango. Chegou ali, para ser frango faltava só a bola ficar mais próximo dele. Mas foi uma falha grotesca do Fábio e outra falha logo depois. E foi 2-1 o jogo. Aí você vai ver o jogo, o Flamengo não deixou o Fluminense andar. Como foi no jogo da Taça Guanabara. O Flamengo não deixou o Fluminense andar. Mas não perdeu gol. O jogo da Taça Guanabara, eles perderam um gol no final do jogo. Se não me engano, foi o Gerson. No primeiro jogo, que foi 2-1, eles mandaram no jogo. Mas quantas defesas salvadoras o Fábio fez? Nenhuma. Fez 2 defesas difíceis. Difíceis. Não é defesa impossível. Se é impossível, é gol. Não existe defesa impossível. O nome já diz. Ela é impossível. Todas as defesas são possíveis. Então ele não fez. Porque o sistema defensivo do Fluminense estava muito bem montado. É uma característica dos times humanos saber montar a defesa. Basta ver o último campeonato brasileiro. Saímos de pior defesa para a terceira defesa do campeonato no final da última rodada. Então, você não vai jogar covarde, você não tem time para atacar, porque o Flamengo não deixava jogar. É a mesma coisa que nós fizemos, por exemplo, contra o Águia de Marabá, fazendo uma analogia, mas dá para entender. Contra o Águia de Marabá, os caras não andaram. E o cara que era como é que é? O Cano, tem o Germán Cano, outro meio de campo deles que era o Cano, que é o craque do time. O cara não conseguiu fazer nada. Por que o time jogou covarde? Não, porque o time do Fluminense era muito melhor. O time do Fluminense não deixou os caras andarem. Quanto Volta Redonda aqui foi 4-0, 3-0 no primeiro tempo. A Volta Redonda deu mole. Não é deu mole, o Fluminense não deixou jogar. Os caras estavam recuados de covardia? Não, os caras não estavam conseguindo jogar. Então não tem esse negócio de covardia. Isso ou é falta de cognição ou é má fé. Principalmente da imprensa. Principalmente de youtuber famoso que tem mais de 100 mil seguidores. Inclusive os que tem quase 100 mil. Falam a mesma coisa. Nunca jogaram bola. Pô. Nunca jogaram um campeonato de futebol society, nem de futebol, nem de salão. Pra saber que quando o outro time não deixa você andar, você pode ter o craque do time, você não consegue andar. Isso é uma coisa que, quando o torcedor fala, porque o torcedor é repetidor de asneiras, ou de coisas certas. Então, normalmente ele é repetidor do que ele ouve falar daquele cara que ele segue. Eu vi que ninguém fala o que eu falo porque ninguém me segue. Ninguém me segue, eu sou um cara pobre. Aliás, olha, faltam menos de 200 inscrições para chegar a 8 mil para eu sortear uma camisa oficial. Vou fazer aqui, já estou pensando como é que eu vou fazer o esquema. Vou pegar uma camisa oficial do Fluminense, não é camisa estrangeira não, camisa oficial.
vou sortear, o vencedor vai me dizer o número dele, o tamanho, se vai ser PM, G ou GG, e eu vou comprar e vai querer com nome, com número, vou colocar tudo ali e vai. Tá, mas tem que chegar, faltam 180, 190, sei lá, mas para chegar a 8 mil. Chegar a 8 mil eu vou sortear. Vai ser um sorteio online. Online não, vai ser um sorteio Caixa Econômica, Loteria Federal. Vai ser assim, vai ser um sorteio Loteria Federal. Cada um só vai poder participar com um número. Um número. Acabou. Vão ser 100 números. Os 100 primeiros vão escolher um número só. E a Loteria Federal, quando der, ganhou. Pronto. É só me dizer, passar o endereço. Vai entrar quem quiser entrar nos Leiteria Zap, é só mandar um zap para mim, botar o meu número aí. Meu número é esse que está aparecendo aí. Ó, Kaique, eu quero entrar, me chama meu número de zap. Kaique, quer entrar no grupo, no Leiteria Zap. Eu coloco. Falou? É isso, eu queria falar, era isso. Vamos ver se acontece alguma coisa de novo. Hoje tem Uruguai e Argentina. Eu vou ver esse jogo. Eu estou fazendo uma coisa que eu detesto fazer, ver Copa do Mundo. Já é uma coisa que perdeu a graça para mim em 2002. Já tem 22 anos que eu não ligo para mim. O importante é o Fluminense, o resto é porcaria. Falou, gente? Saudações tricolores, se inscrevam. Falou? Abração e até amanhã se tiver assunto. Porque se não tem assunto, eu vou gravar para falar: oi pessoal, foi um prazer, hein? Tchau. Isso é horrível. Falou? Ah, outra coisa. O Andel, aquele que fez aquele livro sobre a final, me mandou um monte de livros que você pode baixar. Eu estou lendo e vou recomendar. Falou?